Capítulo 6.10 Mark Faber, o bilionário chamado Doutor Pessimismo. O fato de o boletim de investimentos de Mark Faber ser denominado Relatório Gluon, Bruon e Druon, Desolação, Expansão e Pessimismo, já daria uma pista sobre a sua perspectiva em relação aos mercados. Mas esse bilionário suíço não é um parâmetro de comparações. Meu amigo há muitos anos, Mark é um vibrante e sincero contestador, que segue o conselho do Barão de Rothschild, investidor do século XVIII. O melhor momento para comprar é quando há sangue nas ruas. Assim como Sir John Templeton, ele procura por negócios que todos ignoram ou evitam. É por isso que, enquanto tantos estão focados no mercado de ações dos Estados Unidos, Mark Faber mira quase exclusivamente na Ásia, em busca de investimentos com potencial de crescimento. Ele também é um crítico contumaz de todos os bancos centrais, particularmente o Federal Reserve dos Estados Unidos, a quem culpa por desestabilizar a economia mundial, inundando-a com trilhões de dólares, praticamente em preços do nada. Mark ganhou o apelido de Doutor Pessimismo, pelo fato de prever constantemente que os ativos mais populares são superfaturados e tendem ao colapso. Como escreveu o Sunday Times de Londres, Mark Faber diz coisas que ninguém quer ouvir. Muitas vezes ele tem razão, especialmente em 1987, quando fez uma enorme fortuna antecipando a crise do mercado de ações norte-americano. O pai de Faber era cirurgião ortopédico e sua mãe vinha de uma família de hoteleiros suíços. Ele fez doutorado em economia na Universidade de Zurique e começou sua carreira financeira com a empresa de investimento global Whitwell Company. Em 1973, transferiu-se para a Ásia e nunca mais regressou. A partir de seu escritório em Hong Kong e de sua casa em Chiang Mai, na Tailândia, Mark ocupou um lugar definitivo na incrível transformação da China, de atoleiro comunista ao motor de crescimento que comanda toda a região. Atualmente, ele é considerado um dos principais especialistas em mercados asiáticos. Mark é conhecido pela excentricidade. Ele admite, alegremente, sua reputação como conhecedor da vida noturna do mundo e é um orador popular em fóruns financeiros e em programas de notícias a cabo. É membro da prestigiosa Barron's Roundtable, onde, de acordo com observadores independentes, suas recomendações tiveram os maiores retornos, quase 23% ao ano, por 12 anos consecutivos. Mark também é autor de vários livros sobre a Ásia e diretor da Mark Faber Limited, um fundo de consultoria e investimento com sede em Hong Kong. Fala inglês com um áspero sotaque suíço e nunca se leva muito a sério. Eis aqui um trecho da minha entrevista presencial com ele, na conferência econômica que apresentei no Vale do Sol, em 2014. Tr. Quais seriam as 3 maiores mentiras sobre investimentos que ainda são propagadas no mundo de hoje? MF. Bem, eu acho que tudo é uma mentira. Sempre é muito simples. Mas falando sério, conheci diversas pessoas muito honestas e tal. Mas infelizmente, na sua vida, quase todos os consultores financeiros que você encontra são mais parecidos com vendedores. Realmente, deve haver pessoas que são muito honestas. Mas posso dizer por experiência própria, todo mundo sempre vai vender os investimentos dos seus sonhos. E a minha experiência, na condição de presidente de muitos fundos de investimento diferentes, me diz que, normalmente, os clientes ganham pouco dinheiro. Mas os gestores do fundo e os promotores, esses saem com muito dinheiro no bolso. Todos eles. Tr. A quem os investidores devem recorrer. MF. Existem teorias diferentes no mundo dos investimentos. Essencialmente, existem os defensores da teoria da eficiência do mercado. Eles dizem que os mercados são eficientes. Em outras palavras, quando você investe, o melhor a fazer é apenas comprar um índice. E a seleção individual de títulos é, basicamente, inútil. Mas posso lhe assegurar, conheço muitos gestores de fundos que de fato têm superado significativamente o desempenho dos mercados ao longo do tempo. Acredito que algumas pessoas têm certas habilidades para analisar as empresas, seja por serem boas contadoras,
seja por terem qualificações para isso. TR. O que você acha dos mercados atuais? MF. Acho que ainda há riscos no mundo emergente, e ainda é cedo demais para comprar suas moedas e ações. Mas é tarde demais para comprar as dos Estados Unidos. Não pretendo comprar o índice SP depois que ele chegar a 1.800. Não vejo nenhum valor nisso. Então, o melhor é sair para beber e dançar e não fazer nada. Você entende? Foi Jesse Livermore, um famoso operador do início do século XX, quem disse: o dinheiro mais bem ganho provém de não fazer nada e esperar pacientemente. Esperar pacientemente significa que você tem dinheiro. Na vida, o importante é não perder dinheiro. Se você não está enxergando oportunidades realmente boas, por que correr grandes riscos? Algumas grandes oportunidades vão ocorrer a cada 3, 4 ou 5 anos. E nesses momentos você vai querer ter dinheiro. Houve uma grande oportunidade nos preços dos imóveis residenciais nos Estados Unidos no fim de 2011. Aliás, eu escrevi sobre isso. Fui a Atlanta visitar algumas casas, e depois a Phoenix. Eu não quero viver nesses lugares, mas havia uma oportunidade. Só que a oportunidade se fechou muito rapidamente, e os indivíduos ficaram em desvantagem, pois os fundos de cobertura entraram com dinheiro. Os caras do capital privado acabaram comprando milhares de residências. TR. Você prevê deflação ou inflação? MF. Na minha opinião, o debate inflação-deflação está mal colocado, no sentido de que a inflação deveria ser definida como um aumento na quantidade de dinheiro. Se o dinheiro em circulação aumenta, o resultado disso é que o crédito aumenta, e nós temos uma inflação monetária. Este é o ponto importante. Inflação monetária. E aí nós temos os sintomas dessa inflação monetária. E esses sintomas podem ser muito diversos. Pode ser um aumento nos preços ao consumidor, pode ser um aumento nos salários, mas, novamente, não é tão simples assim, pois nos últimos 20 ou 30 anos nós temos tido, em muitos setores dos Estados Unidos, um declínio nos salários em termos reais, com inflação ajustada. Mas e os salários do Vietnã e da China? Na China os salários têm subido a taxa de 20% ou 25% ao ano, e isso também tem ocorrido em outras economias emergentes. Então, para responder a sua pergunta, dentro de um mesmo sistema nós podemos ter deflação em certas coisas e ativos, bens, preços e até mesmo serviços e inflação em outras. No mundo, é muito raro que todas as coisas subam de preço na mesma proporção, ou que o preço de todas as coisas desabe na mesma proporção. De modo geral, especialmente se estivermos em um sistema de moeda fiduciária, aqueles que podem imprimem dinheiro, e o que se observa é que o dinheiro, na verdade, não desaparece. Ele simplesmente é empregado em outra coisa. O que pode desaparecer é o crédito. É por isso que é possível ter um nível geral de preços em declínio. Mas nós, os investidores, queremos saber quais são os preços que vão subir. Por exemplo, o preço do petróleo vai subir ou vai cair? Se ele subir, então talvez eu queira ter algumas ações de petróleo. Se cair, talvez eu queira ter outra coisa. TR. Qual seria a alocação de ativos que você sugeriria para aproveitar o ambiente em que nós nos encontramos agora e para se proteger? MF. A minha alocação de ativos costumava ser 25% em participações, ações, 25% em ouro, 25% em caixa e títulos e 25% em imóveis. Nesse momento, já reduzi percentualmente minhas posições em ações em relação ao total de ativos. Tenho mais caixa do que normalmente teria. Aumentei o investimento imobiliário no Vietnã e o portfólio de ações do Vietnã. TR. Então, por curiosidade, qual seria o aspecto disso hoje, em termos percentuais? MF. Bem, é difícil dizer, porque é muito grande. TR. Você está falando do portfólio ou de alguma outra coisa? MF. Risos. Não, mas o problema é o seguinte, eu não sei, isto é, eu não fico contando tudo todos os dias. TR. Bem, mas como seria a distribuição aproximada? MF. Aproximadamente, acho que os títulos e o caixa estariam, agora,
em torno de 30%, 35%. Em seguida, as ações talvez alcancem 20%, e o investimento imobiliário, eu não sei, 30%, e ouro, 25%. É mais de 100%. Mas quem se importa? Eu sou o Tesouro dos Estados Unidos. TR. Nós sabemos porque você gosta de dinheiro. E quanto aos títulos, que tantas pessoas temem estar no nível mais baixo possível. MF. Os títulos que eu mantenho tradicionalmente são títulos de mercados emergentes. Os títulos corporativos são principalmente em dólares e euros. Mas quero explicar isso muito claramente. Esses títulos de mercados emergentes têm um caráter patrimonial muito alto. Se os mercados de ações caírem, o valor desses títulos também entrará em declínio. Em 2008, por exemplo, eles desabaram como títulos podres. Assim, eles se comportam mais como ações do que como obrigações do Tesouro. Eu possuo alguns desses. É por isso que, quando digo que tenho uma baixa exposição a ações, de 20%, a minha exposição a ações por meio desses títulos é provavelmente superior a 20%, talvez 30%. Acho que às vezes, como investidores, nós cometemos o erro de confiar demais na nossa opinião, pois a minha opinião individual é irrelevante para o mercado como um todo. Você entende? O mercado se movimentará independentemente do meu ponto de vista. Então talvez eu não seja otimista em relação às obrigações do Tesouro, mas eu ainda conseguiria vislumbrar uma condição sob a qual as obrigações do Tesouro fossem, realmente, um bom investimento. Inclusive por alguns anos. Você ganhará apenas uns 2,5% ou 3%. Mas esse retorno pode ser maior em um mundo em que os preços dos ativos comecem a cair. Entende? Se nos próximos 3 anos, por exemplo, o mercado de ações cair 5% ao ano ou 10% ao ano, e você tiver esse rendimento de 2,5% a 3%, então você será o rei. TR. E quanto às outras classes de ativos, MF, há muita especulação sobre os empreendimentos imobiliários de alto padrão. Os imóveis de luxo estão em um nível inacreditavelmente inflacionado. Acredito em todos esses níveis inflacionados. Não estou dizendo que eles não possam subir mais, mas estou sugerindo que, um dia, eles cairão significativamente. E, nessas condições, você desejará ter algo como uma cobertura. TR. Você tem um quarto de seus ativos em ouro. Por quê? MF. Na verdade, o interessante é que, quando eu mencionava isso publicamente antes de 2011, quando os preços começaram a cair, as pessoas diziam: Mark, se você é tão positivo em relação ao ouro, por que só tem 25% do seu dinheiro em ouro? Eu respondia: ora, talvez eu esteja errado, e quero diversificar porque o preço do ouro já teve uma grande oscilação e deve se consolidar. Em certo sentido, o ouro, provavelmente, é uma cobertura. Porém, caso você o possua em forma física, ele não vai ser uma cobertura perfeita em um cenário de deflação de ativos. Mas é bem possível que seja um investimento melhor do que muitos outros ativos ilíquidos. Provavelmente seu preço também vai cair, embora menos do que as outras coisas. As obrigações do Tesouro, pelo menos durante alguns anos, devem apresentar um bom desempenho em um cenário de deflação dos preços dos ativos, pelo menos até que o governo vá à falência. TR. Última pergunta. Se você não pudesse deixar dinheiro para seus filhos, mas apenas um conjunto de princípios para montar um portfólio, qual seria ele? MF. Acho que a lição mais importante que eu daria a uma criança ou a qualquer pessoa é: o importante não é o que você compra, é o preço que você paga por alguma coisa. Você precisa ter muito cuidado na hora de comprar coisas a um preço elevado, porque depois esses preços vão cair, e você vai ficar desmotivado. Você precisa manter a calma e ter dinheiro quando seus vizinhos e todos os demais estiverem enfraquecidos. Você não quer ter dinheiro quando todo mundo tiver dinheiro, porque aí todos os outros também estarão competindo por ativos, e os preços desses ativos vão subir. Eu gostaria, também, de dizer uma coisa. Pessoalmente, acho que não temos, de modo geral,
Nenhuma pista sobre o que vai acontecer dentro de 5 ou 10 minutos, quanto mais dentro de 1 ou 10 anos. Podemos fazer certas suposições, e às vezes elas parecem boas, às vezes são péssimas, e assim por diante, mas nós realmente não sabemos ao certo. É por isso que, como investidor, eu diria que é preciso diversificar. Mas nem todos os investidores conseguem fazer isso, pois alguns deles investem em seus próprios negócios. Se eu tivesse um negócio como o de Bill Gates, colocaria todo o meu dinheiro na Microsoft, e por algum tempo esse foi, pelo menos, um investimento muito bom. Provavelmente, para a maioria das pessoas, o melhor seria ter um negócio próprio e investir em algo que apresente uma vantagem especial em comparação com o resto do mercado, em que se possa ter os conhecimentos de um iniciado. Isso é o que eu faria, ou entregaria o dinheiro para um gestor de portfólio. Se você tiver muita sorte, ele não vai perder seu dinheiro. Mas você precisa ter muita sorte.